Meus irmãos, graça e paz, um excelente dia na presença do Senhor. Que Deus continue nos guardando, nos protegendo, né? Estamos aí já mais uma vez no final de semana. Final de semana com bastante expectativa de tudo aquilo que temos para fazer. Que o Senhor esteja nos direcionando, que possamos estar orando por esse tempo tão importante. Hoje nós nos encontramos no capítulo 11. O capítulo 11 traz uma história bem interessante, né? Uma trama que às vezes quando nós começamos a ler a gente não consegue nem respirar enquanto não termina a sua leitura, porque continua uma matança, reino tomando reino, uma polarização, uma complicação, algo que parece estar acontecendo no Brasil no dia de hoje, né? Tanta coisa que a gente ouve, tantas situações que a gente para pensar em muitas situações. Só que nós não olhamos para isso, nós olhamos para aqui, né? O nosso olho, os nossos olhos, ao votar, precisamos estar voltado para a palavra do Senhor. E aqui nós vamos ver por que os nossos olhos precisam estar voltados para a palavra do Senhor. Porque nós vemos de uma forma sobrenatural, Deus guarda os seus escolhidos. De uma forma sobrenatural, de uma forma muito linda, Deus preserva e Deus garante que a sua palavra será cumprida. Percebemos aqui que a Thalia, né, que é mãe de Acasias, soube que o filho estava morto, então manda matar toda a família real. Ela manda matar todos os seus parentes, seus filhos e assim os seus netos. Mas aqui nós vemos no versículo 2 que essa mulher, Jeoseba, né, filha também do rei Jorão, irmão de Acasias, então vamos pensar assim, né, era irmã de Acasias. Ela pega o filho de Acasias, pega Joás, filho de Acasias, e esconde, para que ele não fosse morto e para que a nação continuasse, para que a palavra de Deus pudesse prosseguir, para que realmente a linhagem de Judá pudesse ser permanecida. E a gente percebe a ideia porque ela era tia de Joás, né? Era a tia. E essa mulher com essa atitude, ela preserva, ela cumpre, né, algo naquele momento para que a palavra do Senhor venha a ser cumprida no futuro. Às vezes de uma atitude simples, ou de repente não simples, nós permitimos a ação de Deus na nossa casa, nós permitimos a ação de Deus na nossa vida. Então não é esperar pelo outro, não é esperar pelo outro, é realmente tomar ação, não é simplesmente esperar o milagre de Deus. Muitas vezes nós precisamos ser o agente do milagre de Deus. Porque às vezes nós ficamos, a vontade de Deus vai acontecer realmente, mas já parou para pensar que de repente Deus quer usar a minha vida e que a sua vida para que a vontade dele prevaleça? E perceba que esse menino, Joás, ele ficou escondido por 6 anos. Diz o versículo 3, 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor. Enquanto ali a sua avó, podemos dizer assim, reinava. E depois nós vamos vendo no decorrer do texto que o sacerdote Joiada é outro homem que se posiciona, outro homem que chama a guarda, explica tudo o que estava acontecendo, explica tudo aquilo que precisa acontecer. Percebe que não simplesmente essa moça, essa senhora Jeoseba, mas também Joiada, eles assumem o papel deles. Eles não esperam pelos outros, né? A tia esconde, agora o sacerdote traz ele à tona para que ele possa voltar ao seu lugar, que é o lugar de direito, porque ele era o rei de direito. Então, nós começamos a perceber todas essas questões, começamos a ver tudo o que está acontecendo e nós precisamos parar nesse capítulo 11 e ver a mão de Deus agindo, vendo a mão de Deus sendo direcionada, vendo Deus tendo o controle de todas as coisas, por mais que as coisas possam estar bagunçadas, tudo acontecendo, a gente não entendendo, a gente não conseguindo mensurar, mas Deus está no controle. O que cabe a nós é fazer o que está ao alcance das nossas mãos. E termina o texto no versículo 21 dizendo: Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. Ele foi escondido com 2 anos. Quando ele tinha então 7, ele começa a reinar. Um menino de 7 anos pode assumir um trono? Pode, está aqui. Por quê? Porque quando Deus está na direção,
quando Deus está contando toda a história, quando Deus está escrevendo toda a história, tudo pode. Agora, a questão que não pode, o que nós não podemos fazer é ficar aquém da história, é ficar à mercê da história, é realmente nos omitir diante de algumas situações. Não, precisamos assumir a nossa questão, precisamos assumir o nosso posicionamento como cristão, como crentes no Senhor Jesus e batalhar a guerra. Não podemos simplesmente ver tudo o que está acontecendo e falar, eu não tenho nada a ver com isso, isso não tem a ver comigo. Tem. Domingo tem a ver conosco. Domingo tem a ver com uma escolha nossa. E precisamos fazer com muita consciência, orando, pedindo direção a Deus. E não só no domingo, mas na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Em tudo aquilo precisamos nos posicionar. Não dá para ser refém da história. Esperar que a história aconteça e a gente fica aí só olhando, como diz alguns, e alegre, não é verdade? Que Deus possa abençoar. E qual é a história que você precisa fazer parte dela no dia de hoje? Qual é o seu posicionamento que você precisa ter diante de algumas situações? Posicione. Deus é contigo. Deus é na tua vida. Beijo no coração. Fique com Deus.